No site da Arco Device, não tem lá assim, não, assine, contrate, não tem. Não tem nesse pedaço lá no site. O negócio é refinado, vamos falar assim. E aí o Murilo de Aragão, que muito longe de ser um apoiador do governo, ele escreveu o seguinte texto: a guerra e os combustíveis. É preciso um plano estratégico para enfrentar a alta do petróleo. Esse cara não é apoiador do governo. Não é mesmo. A demora dos poderes públicos em resolver a questão dos combustíveis pode custar caro a todos. Com a economia ainda claudicante e as consequências da situação lá na Europa, não há outro caminho a não ser adotar medidas urgentes. Para piorar, o mundo pode ter de ficar em estado de confusão, conflito, por mais tempo do que se pensava. As medidas devem ser resultantes do entendimento dos três poderes da União e com decisiva participação dos governadores e das distribuidoras de combustíveis. Fez um resumozinho. Aí ele vem. A questão é complexa, mas tem solução. No curto prazo, a criação de um subsídio temporário para o diesel e a gasolina para caminhoneiros, autônomos, taxistas e motoristas de aplicativo é um caminho natural em tempos excepcionais. Deve ser feito por meio de uma exceção ao teto de gastos ou por medida orçamentária, que os assessores da equipe econômica sabem fazer. Não faltam recursos, tanto por conta do excesso de arrecadação, quanto pelos lucros da petroleira que foram para o governo. Esse ponto aqui, eu quero destacar uma coisa. Você percebe que ele destaca os lucros da Petrobras? Isso aqui não é uma coisa que Bolsonaro estava batendo na tecla de forma assim, sabe, intensa. Quantas vezes Bolsonaro falou, pelo amor de Deus, Petrobras, pensa no povo, lucra um pouquinho menos. Lucra um pouquinho menos. Obviamente, tudo deve ser feito com responsabilidade e com data para acabar. Vamos continuar. Vivemos tempos extraordinários que exigem medidas extraordinárias. Recentemente, os Estados Unidos determinaram o aumento do etanol na mistura do combustível, além da liberação de seu estoque estratégico. Só para mostrar que o mundo está passando por um problema. Outros países também adotaram medidas para enfrentar o problema da energia, do petróleo e do gás e suas repercussões na inflação. No Brasil, adotou-se o Vale Gás, mas o processo foi muito lento frente ao tamanho do problema e suas repercussões na vida dos brasileiros. Aí, olha só. Olha qual foi a medida importante. O projeto aí, apoiado pelo governo, o PLP 11. A respeito da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços dos Combustíveis, o ICMS. O projeto para tabelar o ICMS. O cara está falando que isso foi importante, mas, porém, entretanto, todavia, na verdade ele usa um porém, mesmo com esse projeto que poderia resolver um impasse, tirar o peso do bolso dos brasileiros, os governadores encontraram um modo de burlar a exigência usando a maior alíquota existente como base de cálculo, o que levou a aumentos nos preços. O espírito do PLP 11 tem de prevalecer de verdade, que é um espírito de reduzir. Pegar o valor do ICMS e a gente voltar para o que a gente tinha lá em 2020, antes da arrecadação recorde do ano passado. Aí os governadores estão com os cofres cheios, aí aumenta aqui, aumenta lá, é obra aqui, não, porque agora a custa do quê? No eleitoral, né? Tá aí. Olha só. Não, mas os governadores não têm culpa, a culpa é de Bolsonaro, a culpa é da inflação. Bom, o que o governo poderia fazer foi feito. Mas os governadores, encontraram a brecha e aumentaram ainda mais. Considerando que os países do G7 vão diminuir a compra do petróleo russo, a pressão nos preços deve continuar. Vale lembrar que não há, a curto prazo, oferta de petróleo suficiente para atender às necessidades da Europa, o que terá consequências nos preços e na inflação em nosso país. Está falando do Brasil. O Brasil não pode assistir ao que vai ocorrer sem tomar uma atitude que se sobreponha ao interesse político, partidário e eleitoral do momento. Acho que esse final aqui foi um aviso pra galera do Lula, Pelo amor de Deus, esquece essa história de quanto pior, melhor. Pensa no povo, uma vez, só uma vez. Mostra aí, pra quem tá falando da gasolina, quem quiser entender um pouquinho, principalmente, mais claro do que isso eu não sei como explicar. Mas vamos continuar. Falando, gasolina, falei já do estado de São Paulo.
Ontem apareceu um vídeo do Tarcísio, quero dar aqui um destaque, porque eu acho que, cara, assim, não concordo, pra eu concordar com alguém 100%, acho que é impossível, mas não dá pra você negar algumas coisas, e se tem, vale, assim, além de, o que eu queria falar na verdade é o seguinte, não concordo com ninguém 100%, agora quando a pessoa dá umas bolas dentro, né, fala assim alguns discursos bons e apresenta algumas qualidades, algumas virtudes, eu acho que é importante a gente destacar, mostrar as qualidades. E uma coisa do Tarcísio assim que me surpreendeu, que vem me surpreendendo na verdade, é a capacidade de oratória dele. Eu venho ficando realmente assim, surpreso com